Boa noite. Está começando mais um Jornal Parcial com a minha opinião sobre as notícias mais importantes da semana, aquelas que a esquerdalhada odeia e a Globo não gosta. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com as tias do Zap. No Dia Internacional do Besteirol, do Orgulho LGBT, o Congresso Nacional recebeu uma iluminação das cores do arco-íris. Mais um ato de supremo preconceito contra o povo brasileiro que, em sua grande maioria, não quer ver uma minoria sendo representada no Congresso enquanto os trabalhadores ficam de mãos abanando. A verdade sobre as cores do arco-íris precisa ser dita. O movimento gay internacional se apossou desse símbolo bíblico que representa na realidade a aliança entre Deus e os homens e a promessa divina de que o mundo jamais seria destruído pelas águas do dilúvio novamente. Toda vez que você ver as cores do arco-íris sendo projetadas em prédios públicos, lembre-se, Deus falou com a humanidade e nos deu um sinal e direções sobre como viver. A bandeira LGBT não passa de uma apropriação cultural indevida contra o cristianismo e a Bíblia, coisa que eles adoram fazer. A verdade é que somos todos pecadores, ninguém é santo. Em Levítico 18:22 diz: "Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação." Se você não for capaz de carregar a sua cruz, ok, mas por conta disso, não queira desconstruir ou destruir a Bíblia Sagrada. E já que estamos falando de lacração LGBT em órgãos públicos brasileiros, o Supremo Togado Ministro Sapão mandou o SUS garantir que pacientes possam se autodeclarar homem ou mulher nas consultas médicas. Como se isso já não fosse o suficiente, o Deus Supremo ainda determinou que as palavras pai e mãe sejam retiradas da declaração de nascido vivo. Agora, o termo correto, segundo o Ministério da Verdade brasileiro, é parturiente. Com mais essa aberração acontecendo na Corte Suprema, temos um exemplo claro de como a elite burocrática brasileira serve os comuns globalistas e os planos do Foro de São Paulo. Toda essa atitude lacradora tem um objetivo óbvio: desestruturar a base familiar do Ocidente para dar ainda mais poder ao Estado, enquanto o cidadão desprovido de identidade de pai, de mãe e de família se torna um alvo fácil para quem quer dominá-lo. A Rede Globo Lixo foi acusada de crime tributário pela Receita Federal e agora está na mira do Ministério Público. Segundo informações do site Notícia da TV, a Receita Federal enviou uma representação fiscal para fins penais ao Ministério Público contra a Rede Globo. Conforme o material veiculado no site, nomes de executivos do alto escalão da emissora seriam responsáveis por fazer conluios visando pagar menos impostos. Parece que o mar de lama em que essa emissora está atolada não tem fim. E logo veremos a queda daqueles que controlaram a opinião dos brasileiros por tanto tempo. A velha mídia não consegue aguentar ficar sem o financiamento do governo em troca de propagandas e pareceres favoráveis. Com Bolsonaro, o cenário mudou e a Globo já não pode mais contar com o dinheiro do povo brasileiro para manter seus privilégios. Agora, eles precisam vender o seu produto para se sustentarem, mas ninguém quer pagar para ver as porcarias transmitidas pela rede esgoto. Não é por acaso que essa emissora lixo faz de tudo para derrubar o presidente. Doeu no bolso, não é mesmo? E sim, é culpa do presidente Bolsonaro mesmo. E começa agora o quadro Isso a Globo Não Gosta. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a expectativa do governo é de que a safra de 2021 e 2022 ultrapasse a marca dos 300 milhões de toneladas, consolidando o Brasil como o grande produtor de alimentos do mundo. Esse grande crescimento na produção brasileira se deve a um ótimo sistema de financiamento adotado pelo governo Bolsonaro junto ao Banco do Brasil.
Segundo o presidente, o banco disponibilizará 135 bilhões de reais em crédito para a safra deste ano e do próximo. Mesmo em meio à pandemia, a agricultura brasileira não parou e a nossa nação continua produzindo alimentos para o mundo inteiro, gerando emprego e fomentando a nossa economia. Tudo isso é refletido no consumidor final e na vida do brasileiro da base, que tem suas dificuldades diminuídas graças a um gerenciamento responsável promovido pelo governo Bolsonaro. Graças a Jair Bolsonaro, o Brasil segue firme economicamente. Instituições financeiras aferidas pelo Banco Central elevaram a projeção do crescimento da economia brasileira para 5,05%. Mesmo em meio a todo o desgaste de uma pandemia e ainda com toda a oposição sórdida querendo tirá-lo do poder, o presidente Bolsonaro se mostrou um gestor eficiente durante a crise mundial. A previsão para a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, o PIB, também se mostrou positivo. Teremos um crescimento projetado de 2,11%. Com Bolsonaro à frente do Brasil, o potencial do nosso país vem se mostrando cada vez mais forte, mesmo com todas as mentiras e falácias da velha mídia para tirar o presidente do poder. A esquerda pode chorar e espernear, mas os números não mentem. O Brasil vai muito bem com Jair Messias Bolsonaro. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Parcial. Se você gostou, curta, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas saibam da verdade. Boa noite a todos, força e honra.